Olá pessoal, aqui quem fala é Fernando e hoje nós vamos falar sobre o tempo. Antes de começar, eu queria deixar aqui algumas considerações para a gente ter em mente. Eu vou citar todas as fontes que eu falar, no caso os filósofos, de onde que eu tirei tal ideia, onde que eu estudei. Mas basicamente, tudo é a minha opinião, tá? É a minha interpretação do que os filósofos disseram. Antes que alguém venha com 5 pedras na mão apontar falando que eu não falei isso, de onde que eu tirei essa ideia. Você tem o direito de discordar, mas fique claro que é apenas a minha opinião. E se você quiser aprofundar o assunto, eu vou deixar aqui embaixo o link com cada filósofo e cada assunto tratado por eles, tá? Mas o que então é o tempo? O que é esse conceito que está todo dia presente nas nossas vidas? Por que para algumas pessoas o tempo passa tão devagar, enquanto para outras ele passa tão rápido? Como explicar aquela fila de espera, aquela demora de 5 minutos que parece uma eternidade? E como explicar aquele final de semana que passou voando e você nem viu ele passar? O tempo é um assunto complicado de se falar. Principalmente se pensarmos que o tempo escapa das nossas mãos. Porque quando falamos sobre o tempo, ele já passou. Aliás, ele está passando nesse segundo, enquanto você assiste esse vídeo, o tempo está passando. Agostinho de Hipona, um famoso filósofo cristão do século IV, no seu mais famoso livro Confissões, faz uma reflexão sobre o tempo. Ele diz: "Que é, pois, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei o que é. Mas se eu quiser tentar explicar a quem me pergunta, já não sei mais." Está aí a constatação de como o tempo é escorregadio e como é difícil de ser explicado. Pois todos nós sabemos o que é o tempo, mas se tivermos que refletir, colocar em palavras e pontuar para as pessoas o que é o tempo, já fica difícil a tarefa de explicar, porque o tempo, ele nos escapa. Para nós, o tempo é uma força que nos empurra do passado, passando pelo presente, em direção ao futuro, como se fosse um fluxo. Futuro este que nunca chega, aliás. Nós tendemos a imaginar o tempo como se fosse um rio. Você consegue imaginar um rio, a nascente e o final dele? Agora vamos dar uma historicizada no tempo. Na antiguidade, o homem media o tempo pelo passar do dia e da noite, pela mudança das estações, e ele analisava a natureza. Esse tempo, ele pertencia aos deuses. Ele não pertencia ao homem, porque o tempo de uma vida humana é como se fosse um presente dos deuses. O homem não preocupava muito com o tempo. Com o passar do tempo, ele foi sentindo a necessidade de aprimorar e de subdividir o dia para obter melhor controle das ações que ele próprio fazia. Assim, ele foi criando os primeiros instrumentos de medição e marcação do tempo, que é o relógio d'água, a ampulheta e o relógio de sol, o famoso relógio de sol. Foi apenas no século XIV que o homem criou o primeiro relógio mecânico, o pai de todas as outras máquinas. Foi através da criação do relógio mecânico, colocado no alto das torres das igrejas, que o homem passou a mudar o jeito que ele via o tempo. E assim, nasceu o primeiro mecanismo de controle social. Você já imaginou a nossa atualidade, o capitalismo, as empresas, o nosso dia a dia funcionar sem relógio? Você acha que seria possível nós vivermos no mundo atual sem o relógio, sem o controle do tempo? Mas não foi o tempo que foi mudando e passando mais depressa. As 24 horas do dia continuam as mesmas desde o início do mundo até hoje para nós. O que mudou foi a nossa experiência com o tempo. Nós realmente sentimos o tempo passar muito mais rápido. Nós temos muito mais compromissos. O mundo se tornou muito mais veloz e líquido aos nossos olhos. Então, nós estamos na constante competição, na constante corrida contra o tempo. O tempo é citado nas artes desde músicas a composições, a sonetos, a poemas. E de música nós temos uma grande variedade que vai desde Caetano Veloso, a Pink Floyd, a Pato Fu e a Renato Russo. O que é, por exemplo, 5 segundos para uma pessoa que está parada no meio da rua olhando o movimento? E o que é 5 segundos para o Usain Bolt, por exemplo? Ou um piloto de Fórmula 1? Se você percebe a diferença, você acha que o tempo é a mesma coisa? Que são 5 segundos para um índio, por exemplo? Ou que são 5 segundos para os britânicos? Se você se atrasar 5 minutos em Nova York ou na Inglaterra, provavelmente as pessoas vão te ver com falta de compromisso ou seriedade. Se você se atrasar 5 minutos no Brasil, dependendo do lugar, vai achar que é uma coisa normal, um imprevisto. Para Immanuel Kant, o tempo, junto com o espaço, formam as categorias básicas da nossa mente. Ou seja, tudo que a gente conhece, a gente tenta colocar nessas categorias de tempo e espaço.
A nossa realidade, como nós percebemos, o conhecimento, até mesmo que nós criamos na nossa mente, eles tendem a entrar na categoria de tempo e espaço. Ou seja, nada pode se fazer entender a nossa razão se não for através dessas duas categorias, tempo e espaço. Foi daí que eu tirei no último vídeo, falando a respeito do Réveillon, de o tempo ser uma categoria da nossa mente. Porque afinal, a nossa mente cria uma realidade e ela adapta a essas duas categorias. Talvez na nossa mente o tempo estivesse passando muito mais rápido ou muito mais devagar do que o tempo do relógio ou o tempo do mundo real. Não vou falar real porque uma realidade não é maior ou melhor em detrimento da outra. Vou falar apenas que uma realidade nós podemos experimentá-la, enquanto a outra a gente não consegue experimentá-la, está apenas na nossa cabeça. Então, muitas pessoas correm sempre contra o tempo, igual o coelho branco no Alice do País das Maravilhas, que ele tá, eu tô atrasado, eu tô atrasado, eu tô atrasado. Por que caralho nós estamos sempre atrasados? Por que estamos sempre correndo contra o relógio? Por que queremos ganhar tempo? Por que queremos economizar tempo? Quando eu fui fazer esse vídeo, as pessoas me perguntaram, quantos minutos você pretende gravar seus vídeos? Eu falei, não sei, talvez 10. Aí ela, 10 não, vou perder muito tempo assistindo seu vídeo. Eu perguntei pra ela, mas o que você vai fazer com esse tempo que você pretende ganhar não vendo meu vídeo? Você vai usar ele pra quê? O tempo, na minha opinião, é relativo de acordo com as nossas prioridades. Muitas das vezes nós ouvimos outras pessoas falarem que não tem tempo para fazer certas coisas. Isso é mentira pra mim. Por quê? Tempo é questão de prioridade. Imagina que você está infartando por falta de caminhada e de exercício físico. E aí você vai no médico, o médico fala, olha, você tem que fazer atividade física, se você não fizer isso vai se repetir e provavelmente você vai morrer. Provavelmente essa pessoa que infartou agora por falta de atividade física, ela vai estar caminhando no outro dia às 5 da manhã. Porque se ela não caminhar, ela vai morrer, caralho. Você tá entendendo? Então não é o tempo que mudou, é a prioridade da pessoa que mudou. São as nossas prioridades. Isso nos faz refletir sobre muitas questões importantes. Imagina, por exemplo, todo dia falamos para pessoas que não vamos ter tempo de fazer aquilo e aquilo nos consome muito tempo. Será que nós vamos ter tempo mesmo de fazer aquilo? Será que não são nossas prioridades que estão alteradas? Por que nós saímos todo dia parecendo que estamos loucos correndo contra o relógio? O livro Alice no País das Maravilhas nos faz refletir bastante sobre isso. E eu acredito que eu mesmo faça parte dessa correria maluca contra o relógio, apesar de eu estar sempre lutando contra ele. Faria sentido falarmos sobre o tempo se não houvesse alma? Quem falou essa frase foi Aristóteles, um famoso filósofo grego. Agostinho de Hipona complementa o raciocínio dele com a seguinte citação: não podemos falar do tempo sem falar nas causas materiais e no mundo, porque a ideia de tempo está ligada aos acontecimentos do mundo. Sem os acontecimentos, não existiria sentido falarmos do tempo. Uma árvore, ela não sente o tempo, o passado, o presente e o futuro, ela não tem esperanças, não tem expectativas, não tem nostalgia. Agostinho nos coloca sob o prisma mais assombroso do tempo. Ele nos faz ter uma constatação terrível. O passado já não é mais, ele já não existe nesse mundo, porque ele já foi. O futuro poderá vir a existir, e ele não existe ainda no mundo atual. O que sobramos então? O presente. Então sobrou-se apenas o presente. E o que é o presente? O presente, para ser presente, ele tem que deixar de ser. Ou seja, a característica do presente é tornar-se passado. Porque se ele não se tornasse passado, o presente seria a eternidade. E a eternidade é o contrário de tudo que o tempo é. Então, como podemos perceber, fudeu. Porque o passado não existe. O futuro não existe. Sobrou o presente. E o presente se define pelo passado. Mas o passado não existe. Então, pega os 3 tempos e foda-se, acabou, não existe, o tempo não existe. Não, é muito mais complicado do que isso. Tem um vídeo do youtuber famoso na internet chamado Vissalsi, falando sobre o tempo. Ele fala que nós vivemos constantemente no passado. E acompanhando o raciocínio que acabamos de fazer, é muito fácil entender porque nós vivemos no passado. Porque enquanto nós falamos disso, até a informação chegar à nossa cabeça, à nossa consciência e nós refletimos, o tempo já passou. Ou seja, nós estamos sempre um pouco atrasados em relação aos acontecimentos no presente. E praticamente vivemos então no passado. Como o poema do Edgar Allan Poe, O Corvo, o tempo é nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Ou seja, cada segundo se foi, se passou e ele não volta nunca mais. Essa é a principal característica do presente, é a principal característica do tempo.
E visto sobre esse prisma, toda tese de doutorado, toda tentativa nossa de mobilizar o mundo e congelar ele no conceito. Quando eu lembro do meu amigo Danilo, por exemplo, faz muitos anos que eu não vejo Danilo, 9 para ser exato, eu penso nos conceitos congelados de quando eu conhecia na época, mas esse Danilo nem existe mais. Aliás, um segundo depois que eu deixei de ver o Danilo, ele já não existia mais, porque ele nunca mais seria o Danilo. E hoje, enquanto eu falo, ele é um Danilo, e daqui 10 segundos ele já não é esse Danilo mais. Então toda tentativa nossa de bolar planos mirabolantes, de organizar a vida, de esquematizá-la, de colocar em paradigmas, de como fazer para ser feliz, é uma tentativa falha, porque enquanto o tempo passa, não é possível definir algo que não existe. Beleza, agora que falamos sobre os 3 tempos, eu posso começar a chegar ao raciocínio que eu queria te induzir. Spinoza, um filósofo holandês do século XVII, ele fala sobre afetos. E ele fala sobre afetos relacionados aos 2 tempos, passado e futuro. O passado, o remorso e a nostalgia, e o futuro, o temor e a esperança. Então vamos começar pelo passado. O que é o remorso? O remorso é uma lembrança de um momento triste que você teve na sua vida. É um afeto que te afeta no presente, de um momento triste, um momento de tristeza, um momento de depreciação do seu ser na sua vida. Ele já é por si ruim. Imagina você então ter remorso no presente. Se você já teve um momento ruim na vida, você ainda ter ele no futuro, ou seja, lembrar ele no presente, já é uma coisa dobradamente ruim. A nostalgia. A nostalgia é o afeto de uma lembrança alegre. Um momento que você teve na sua vida, que você queria repetir, que você tem saudade. Porém, tanto a nostalgia quanto o remorso são ruins. Porque enquanto você está sentindo até mesmo a nostalgia, que é o sentimento que te lembra a alegria, seu corpo está deteriorando no presente. Então, de que nos vale agarrar a um fio de alegria no passado, enquanto o nosso corpo apodrece no presente? Agora vamos para o futuro. O futuro tem o temor e a esperança. O temor é o estado mental que a sua mente cria, o afeto da possível tristeza que vai te ocorrer no futuro. Imagina que você não vai conseguir pegar o ônibus a tempo. Você já começa a se entristecer agora, antes de perder o ônibus. Imagina que alguém vai te cobrar uma dívida. Você já começa a pensar na cobrança, no sentimento de tristeza, antes da pessoa te cobrar a dívida. Isso é o temor. Já a esperança, que seria para ser o sentimento bom, a esperança é da hora, né? É um sentimento lindo. As religiões proclamam esperança como aos 4 ventos, como folhas aos 4 ventos. Mas a esperança para a filosofia, para Spinoza, é um sentimento muito triste. E eu vou te explicar por quê. A esperança é o sentimento mais triste que tem. Por quê? Ela é casta, ela é impotente e ela é ignorante. Ela é casta por quê? Imagina você na fila do motel 1, tá entendendo, né? Você tá na esperança da alegria. A alegria vai ser quando se consumar aquele momento. Enquanto você tá na fila, você só espera. Ou seja, ela é casta. Ela é ignorante porque você não sabe o que vai acontecer. Se você soubesse o que ia acontecer, você não esperava. Você já sabia. Você não sabe se amanhã vai ser um dia melhor do que hoje. Você só espera. Porque se você soubesse, você já não esperava. Você já sabia. E ela é impotente porque você não pode fazer nada por isso. Você só espera. Se você pudesse fazer um mundo melhor, você não esperava ele ser um mundo melhor. Você fazia. Porém, o mais triste de tudo é que, mesmo nenhum desses afetos existindo, nem a esperança nem o temor, um não anda desacompanhado do outro. Quando temos esperança, nós também temos o temor. É um misto de afetos que nos entristece e nos dá a possibilidade de alegria no presente. Nenhum deles existe no presente, eles não estão no tempo real. Mas seu corpo sente isso e passa para as pessoas. Já viu quando você muda de humor de uma hora para outra e alguém te pergunta, o que aconteceu? Você estava tão bem? Na realidade, está tudo bem. Mas esses afetos, o temor e a esperança, te fizeram ter uma queda de potência, uma redução da potência, como diz Spinoza. Então, acima de tudo, pensando nisso, nos cabe entender o agora. O que nós temos é o agora. O mundo como ele é, não um mundo idealizado, não o mundo do passado, nem do presente. Porque o mundo do passado, ele só existe no passado. E o do futuro, ele pode vir a existir. Já viu quando nós
vamos falar alguma coisa com uma pessoa, nós imaginamos uma briga todinha na nossa cabeça e nos sentimos mal por aquilo. E quando a gente vai falar com a pessoa, às vezes nem acontece, quase sempre nunca acontece nada daquilo que a gente imaginou. Pois é. O que podemos fazer então é amar o mundo como ele é e as pessoas como elas são. Amar o agora, simplesmente sem expectativas, sem temor, sem nostalgia, sem remorso. Isso Nietzsche chama de amor fati. Amar o mundo como ele é. Então, para terminar, eu vou deixar aqui uma frase do André Comte-Sponville, um filósofo francês da atualidade. Ele fala o seguinte: lamente um pouco menos, espere um pouco menos, ame um pouco mais. Se você gostou, por favor, compartilhe e curta esse vídeo e divulgue para seus amigos. Muito obrigado por assistir.